no conteúdo que eles estão preparando para a gente. Né? Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre essa cidade, né? A gente vai conhecer um pouquinho o trabalho, como se formou, né? O nosso querido amigo Barçanufo, ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente, do trabalho que vem sendo desenvolvido lá. Né? Essa cidade que fica no sudeste de Goiás, a 246 quilômetros de Brasília, 125 quilômetros de Goiânia, né? No interior de Goiás. E, segundo dizem, tem um médium para cada 7 pessoas, né? E apresenta aproximadamente 3.000 habitantes. Muito interessante, e por isso que a gente conseguiu convidar o nosso amigo para vir aqui falar um pouquinho sobre isso para a gente. Eu vou passar um outro VTzinho para a gente conhecer um pouquinho sobre também da Palmelo TV, para a gente conhecer o espaço do centro, né? Um dos espaços do centro, e aí a gente retorna para fazer a nossa prece e dar início. Então, vamos chegando, vamos lá. Espera, opa, aqui, muito bem, vamos lá. Bom dia, pessoal. Então a gente tá chegando aqui no Centro Espírita Luz da Verdade. A gente vai estar, algumas pessoas pediram, a gente vai estar mostrando o centro por dentro. Então aqui é o Centro Espírita Luz da Verdade. A gente entra hoje pela lateral, aqui na Praça Maria Madalena. Então aqui é a porta do lado das mulheres, né? Na lateral onde a gente entra. A gente vai entrar aqui dentro agora pra gente poder conhecer o Centro Espírita Luz da Verdade da cidade de Palmelo, Goiás. Então, pessoal, esse aqui é o palco do Centro Espírita Luz da Verdade. Ali tem os camarins do lado, ali no fundo a figura de Maria Madalena lavando os pés de Jesus. Maria Madalena, que é a mentora espiritual, né, a diretora espiritual da Colônia Nova Esperança e a mentora espiritual aqui do Centro Espírita Luz da Verdade. E aqui a gente está pegando a imagem do palco. Vocês podem ver que tem duas cores de bancos, né? Bancos azuis e bancos brancos. Os bancos azuis são destinados aos visitantes, aos pacientes, e os bancos brancos são destinados aos médiuns. Essa formação do centro aqui é desde os primórdios, né? Então, qual que é a tradição que tem? Aqui nesses bancos aqui logo à frente, sentam os homens, e lá na frente, lá do outro lado, sentam as mulheres. Então os homens e mulheres são separados no Centro Espírita Luz da Verdade, nos trabalhos espirituais. Tanto os pacientes como os médiuns também. Então as mulheres sentem mais lá na frente e os homens nos bancos de cá brancos. Né, os médios ali tem a mesa no centro. O público ali onde é feito a palestra pública é realizada ali. Esses primeiros bancos aqui, ó, que eu tô mostrando aqui, tá vendo? É onde é realizada a corrente magnética. Né? Então os médios de incorporação sentam aqui. E esse segundo banco aqui, ó, nessa lateral, aqui também, ó, são destinados aos médiuns de cura, os médiuns passistas. Também das mulheres ali também, daquele lado de lá no segundo banco branco, são para os médiuns de cura. Aqui, esse banco aqui de trás, são para a corrente de sustentação, onde sentam geralmente os médiuns mais idosos, sentam ali, os médiuns de incorporação, naqueles bancos ali. Aqui nós temos o local da palestra pública, que acontece, é bem aqui, ó. Ali mais um quadro Maria Madalena. Aqui são os cadernos de vibração que a gente fala. Então a gente tem para encarnado e desencarnado. Então quando você manda o seu nome, né, o nome, os pedidos de vocês, a gente coloca aqui nesses cadernos, anotam todos aqui. Tá vendo? Aqui tá, ó, encarnados, né? Tem alguns nomes anotados aqui, ó. Quantidade de caderno, outros já tá preenchido, aqui, é tudo preenchido já, ó. Então são todos colocados aqui. E aqui agora a gente vai entrar numa salinha muito especial. Essa sala aqui é a sala do exame de raio-x. Então é aqui que acontece o raio-x, a triagem para os tratamentos espirituais do Centro Espírita Luz da Verdade.
Naquele banco ali senta os médios de incorporação, no meio senta o médium responsável pelo exame de raio-x, né? O médium atual hoje é a dona Marli, que recebe o espírito do Dr. Ciro. Então, durante todo o trabalho, aqui também desse lateral senta os médiuns de incorporação, ali os médiuns de cura, que são os médiuns passistas, aqui os médiuns de cura, e aqui nessa mesinha a pessoa que faz as anotações na ordem do exame de raio-x, o tipo de tratamento, algumas observações que o Dr. Ciro passa durante a consulta. Então é nessa salinha aqui que acontece então o exame de raio-x. Tá bom? As janelas bem antigas, tem um arzinho ali para poder refrescar, e aqui a gente sai de novo pro salão. Nessa partinha aqui, ó, é a antiga entrada, né? A antiga não, a primeira entrada, né? Então entrava-se por aqui. Depois que a cidade cresceu, lá pro fundo, começou a entrar pela lateral. E aqui nessa portinha é a biblioteca André Luiz. Então a biblioteca do Centro Espírita Luz e Verdade fica aqui. Quem quer pegar livro emprestado e tudo. Então, pessoal, esse é o Centro Espírita Luz e Verdade. Então, olha pra vocês verem ali, ó, nos caibros, tirada a machado ainda. Então as madeiras são da época que foi construído o centro, né? Desde o início, o centro tem a forma original desde quando foi montado, né? Lembrando que essa é a segunda construção. A primeira construção é a pau a pique, que caiu com uma enchente que teve, e construiu-se então aqui o centro, e é desse jeito até os dias atuais, né? Todo o madeiramento, as telhas são originais. Então quando reformou, fez uma restauração. Pode ver ali, aqui tem até as marcas dos machados, e os paus são inteiriços. Só tem duas vigas que foi emendada, que precisou de reparo. Mas o resto é tudo inteiriço, tudo, quase todos ainda originais da época. Pessoal, então eu espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até então, o próximo vídeo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa foi só um rápido panorama para a gente conhecer um pouquinho, né? São vários espaços na cidade de Palmelo que tem o trabalho do Luz da Verdade, mas esse daí é a parte central, né? Então, vou só ler uma rápida frase aqui, de um parágrafo aqui de Eurípides Barçanufo, no Eurípides Comunica, né? Que diz o seguinte, intitulada Reflexão. Quando te sentires tão infortunado e tão pobre que não possas ajudar os mais pobres e mais infortunados que tu mesmo, lembra-te de que o Senhor, relegado ao abandono e à carência no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. Eurípides, mensagem recebida em Monte Carmelo, pelos natais de 56, 57, 58, e o médium Francisco Cândido Xavier. Vou pedir para o nosso amigo César se ele pode fazer a nossa prece inicial para a gente passar para o nosso próximo momento, por favor. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, César. Prazer nosso fazer a prece nesse momento, né? No dia que a gente recebe o nosso companheiro lá de Palmelo, né? Vamos pensar em Jesus. Ele já está entre nós, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em meu nome, eu estou no meio delas. Então, Jesus já é o nosso convidado ilustre entre nós. Querido mestre, amigo Jesus, amigo de todas as horas, Deus onipotente, Criador de todo o universo, bons espíritos que nos acompanham sempre, muito obrigado por essa oportunidade de estudar o seu Evangelho, de estar ouvindo o nosso companheiro através desse meio virtual que nos chega nesse momento. Muito obrigado por tudo que tem me proporcionado até hoje. Possamos aprender um pouco mais, absorver ao máximo na noite de hoje. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, César. E já agradecendo pela disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente e pedindo aos bons espíritos que possam direcionar a sua fala. Vamos dando uma boa noite ao nosso companheiro Barçanufo, diretamente lá de Palmelo. Boa noite, Barçanufo.
Vê se você consegue. Opa, peraí. Acho que parou. Foi e voltou. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Como é que tá o som aí? Tá tudo bem? Tá bom. Tá chegando legal. Então tá ok. É uma alegria muito grande estar participando com vocês. Sábado passado a gente participou para ver como que era o trabalho de vocês. Maravilhoso. Então nós sentimos muita satisfação de estar presente no sábado passado. E hoje aqui estamos para falar um pouco de Palmeiro, né? Eu vou falando e, à medida que, às vezes, forem surgindo alguma questão, estaremos prontos para responder as perguntas. Pois bem, então é com alegria que nós queremos dizer que Palmelo, de acordo com o seu Jerônimo Candinho, quem fundou foi a dor. Então, justamente a procura pelo tratamento espiritual, tanto na parte da desobsessão, quanto na cura dos males físicos, foi formando a cidade de Palmeiro. Mas eu gostaria de dizer que, antes de ser uma cidade material, é também uma cidade espiritual. O Anjo Ismael, que é o mentor espiritual do nosso Brasil, organizou para que esse local, pela sua localização estratégica em relação ao Planalto Central e também pela localização de um ponto geomagnético, era propício para que o atendimento, que os tratamentos espirituais fossem realizados. Então, organizou no mundo espiritual uma equipe de trabalho ligada à cidade espiritual Esperança, que é dirigida por Maria de Nazaré. Foi Maria de Nazaré designou Maria Madalena como mentora espiritual de Palmelo. Maria Madalena, juntamente com uma equipe ligada ao Anjo Ismael, organizou o trabalho. Os padres João Sancler da Cruz e José Maria seriam secretários por ocasião da fundação de Palmelo. Outros espíritos que teriam a tarefa de trabalhar na cura espiritual vieram também, e um deles, Bezerra de Menezes, outros como Bittencourt Sampaio, Vicente de Paulo, Francisco de Assis, eram espíritos trabalhadores que iriam desempenhar tarefas nesse campo espiritual. Os espíritos que teriam tarefas de trabalho nesse local iriam chegando, e aqueles que teriam tarefas como encarnados seriam trazidos pelas equipes espirituais para formar uma equipe de trabalho no campo de Palmelo. Médicos espirituais, trabalhadores da área da limpeza fluídica, ou seja, da desobsessão, foram incluindo. Antes, era considerado aqui um pronto-socorro, o pronto-socorro Nova Esperança. Mas depois, com mais de um século aí de trabalho, hoje há uma colônia espiritual localizada nessa região. Então, como que fundou o trabalho material? Eurípides Barçanufo teve uma tarefa muito interessante na cidade de Sacramento, de auxiliar na formação de vários trabalhadores que
estariam trabalhando no Planalto Central. Dentre esses trabalhadores, que foram alunos de Eurípides Barçanufo, está Jerônimo Cândido Gomide, conhecido de todos como Jerônimo Candinho. O Jerônimo Candinho, um espírito já vivenciado pelas encarnações anteriores, em tarefas de liderança, viria para esse sertão goiano, que na época era chamado de Terra dos Índios. E ele vem para Goiás, e aqui estabelece em Goiandina, uma cidade próxima de Palmelo. Depois ele muda-se para uma fazenda próxima a Caldas Novas, também, que seriam 60 quilômetros de Palmelo. Nessa localidade, Jerônimo Candinho começa a trabalhar, mas ele é processado várias vezes por exercício ilegal da medicina. Mas, como não cobrava nada de ninguém, foi indultado todas as vezes. Mas, como ele ficou muito contrariado com as pessoas processando ele, ele diz que vai parar de trabalhar. Mas quando ele pensa assim, vou parar de trabalhar, e que vai para uma fazenda, e que não conta o seu destino, porque gostaria de iniciar uma outra vida, mas o pessoal chega até lá e conversa com eles, dizendo assim, é aqui que mora o benzedor, Jerônimo Candinho. E o seu Jerônimo atende, fala que é ele mesmo, cura aquela pessoa, e depois ele pergunta, mas quem é que contou que eu estava morando aqui? Ah, foi um senhor assim, de bigodinho. E pelas características, era o próprio Eurípides Barçanufo que tinha encaminhado aquele pessoal para lá. Ou seja, Eurípides, que era um dos mentores, não ia deixar que Jerônimo Candinho ficasse sem trabalhar, sem atender, não é mesmo? E ele recomeça. A sua fama se espalha. Um senhor que morava aqui na região de Palmelo, ainda não era cidade, estava iniciando, eram apenas fazendas, ficou com um problema grave, que é o fogo selvagem, o pênfigo foliáceo, aliado a uma obsessão. E eles foram para Caldas Novas, para o local onde Jerônimo morava. E lá se arrancharam, ele fez o tratamento, curou, e depois estabeleceu-se os laços de Jerônimo Candinho com a região de Palmelo. Aqui já tinha iniciado um centro, não bem um centro, mas havia reuniões mediúnicas e um centro de pau a pique. E nessas reuniões mediúnicas fazia-se, era todo sábado. Primeiro fazia-se um mutirão, depois iam fazer as orações. Mutirão, aqui para nós, no estado de Goiás, seria os trabalhadores se reunirem pela manhã ou madrugada, né? Era o costume. Fazia o trabalho até o horário do almoço e meio-dia faziam a reunião mediúnica. Essa foi a forma que iniciou o trabalho aqui na cidade de Palmelo. Quando Jerônimo chegou em Palmelo, ele já tinha orientado para fundar o centro, para registrar, e foi registrado em 1929, no dia 9 de fevereiro, 9/2. E o seu Jerônimo muda para Palmelo no ano de 1936. E aí começa todo um trabalho de cura, de assistência, de fundação
do centro, construção de escolas, e tudo isso de acordo com os ensinos da doutrina espírita. Então, começou as primeiras ruas. Engraçado que o centro aqui, vocês observaram lá, que a entrada dele, que o Jonathan mostrou no vídeo, ele mostrou a lateral e o fundo. Por quê? Porque a entrada principal, ela tem uma escadaria, porém, ela fica voltada para o lado que quase não tem cidade, porque a cidade cresceu em sentido contrário. Então, nós entramos pela lateral e pelo fundo. É um centro muito bonito, como vocês viram, mas a tarefa de atendimentos, de cura, começou muito cedo, porque até então eram poucas cidades que tinham centros espíritas, que faziam tratamento espiritual. Então, a pessoa que estava realizando o tratamento espiritual, para chegar em Palmelo, não é igual hoje, que vem de avião, tem estradas boas, asfalto, né? Naquela época não tinha asfalto e quase não tinham ônibus ou conduções para chegar até a localidade. Então, pessoas contam que saíam das suas cidades, no Maranhão, na Bahia, depois de esgotar todos os recursos, vinham para Palmelo. E, às vezes, vinham em caminhões de pau de arara, a pé, a cavalo, de forma que as viagens eram muito dificultosas para aqueles que vinham fazer tratamento. Então, ficava um tempo maior. Seu Jerônimo sempre cobrava das pessoas que vinham o estudo do Evangelho. Como a maioria, às vezes, não tinha condições de leituras, o Centro Espírita oferecia também lições de alfabetização para que as pessoas pudessem ler o Evangelho, estudar a doutrina espírita, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Minha mãe estudou em escola de fazenda, então aprendeu muito pouco, e eles resolveram mudar para Palmelo. Então, eu vou contar a história da minha mãe, justamente que ela confere com muitas histórias de outros que vieram. Depois de procurar recursos dentro da medicina, recursos em todos os sentidos para a sua saúde, ela não conseguiu encontrar. Mas chegando em Palmelo, fez o tratamento, foi aqui curada, foi aqui assistida, né? E ela teve a sua quarta filha, Maria Madalena, que é minha irmã. E depois voltou novamente para onde morava, engravidou novamente, teve dificuldades e veio para Palmelo, onde eu nasci, nessa ocasião do tratamento feito aqui em Palmelo. Ela ficou bem de saúde e meus pais resolveram, então, mudar para esta cidade. Então, a maioria das pessoas que vieram para Palmelo não são pessoas que receberam o tratamento, foram curadas e vieram para a cidade. Tem até um senhor que mora aqui, o senhor Aguiar, que ele sempre conta a história dele. Ele um dia me perguntou que gostaria de vir morar em Palmelo. Aí eu respondi para ele que seria ótimo, mas que isso não dependia de mim, que eu pedi a ele que pedisse uma orientação pela psicografia, porque um dos trabalhos aqui é a psicografia. Ele pediu a orientação pela psicografia e na orientação veio que ele tinha compromissos aqui na cidade. Porque em alguns casos a pessoa pede orientação e a espiritualidade diz, olha, você mora em tal lugar, então precisa ainda completar uma tarefa que tem na localidade em que você mora. E muitos
nesse sentido, que tinha tarefas em outras localidades, mas chegando aqui, tendo conhecimento do Espiritismo, levando os livros espíritas, muitos outros centros foram fundados em quase todas as cidades do estado de Goiás, como também em cidades de outros estados. Pessoas que tiveram início aqui. Então, isso é uma forma. Palmelo foi, naquela época, e ainda continua sendo, uma forma de levar a doutrina espírita a várias partes do país. Porque a pessoa, em busca da cura, tinha o conhecimento da doutrina, como eram médiuns, tiveram aqui o início de um trabalho. E muitos que ficaram aqui por determinado tempo, certamente como forma de estágio, e levando para outros lugares a doutrina espírita. Então, a história de Palmelo, ela vai de acordo com os ensinos da doutrina espírita, sempre a proteção e as comunicações espirituais, para que pudesse levar à frente essa história tão bela, e ela hoje está registrada no livro Palmelo, a Cidade dos Espíritos. Se alguém tiver alguma questão, às vezes eu estou falando, mas às vezes alguém gostaria que eu falasse especificamente sobre alguma coisa. Passando, eu vou até avisar aqui para o pessoal, quem quiser pode colocar aqui no chat perguntas ou levantar a mãozinha, que a gente vai organizando aqui para poder todo mundo ir trazendo as informações. E realmente o que o Barçanufo acabou de falar é muito interessante. Eu tinha já 30 e poucos anos de doutrina espírita, e me mudei em 2015 para ficar um ano trabalhando em Saquarema, nunca ouvido falar em Palmelo. E aí, distante de casa, distante do centro espírita que eu frequentava, uma vez eu passei na rua e vi uma foto que parecia com a foto de Eurípides Barçanufo. Eu falei, aí dei a volta de carro e parei, e era um centro espírita Eurípides Barçanufo, em Saquarema, né? E aí eu falei, poxa, que interessante, aí anotei os dias que tinha lá atividade e voltei depois para poder assistir palestras e tudo mais. E aí eu tô ouvindo as pessoas falarem de Palmelo. Falei, poxa, 30 e tantos anos de doutrina, eu nunca ouvi falar nesse centro. Esse centro deve ser conhecido. Aí eu perguntei, Palmelo é o quê? É um centro espírita? E aí falaram, não, uma cidade. Começaram a me explicar. Aí foi a partir daí que eu conheci. E esse centro havia sido fundado na cidade de Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, interior do Rio, por causa de pessoas que foram até a cidade de Palmelo e lá receberam tratamento, tiveram contato com isso, tiveram informações através da psicografia por causa dessa necessidade de abrir um centro naquela região, né? Então também foi muito interessante essa questão, como o Barçanufo acabou de falar. Agora eu queria aproveitar para fazer uma perguntinha para a gente começar aqui nosso ciclo de perguntas, né? Quem quiser pode ir colocando aí no nosso chat, também no Facebook. Barçanufo, uma das coisas que eu vi, foi a primeira vez que eu vi passe através de corrente magnética. Eu confesso que eu não tinha visto isso. Aqui, geralmente, é muito comum a gente ver, né, o passista e ele dando ali o passe individualmente em cada uma das pessoas, né? Já vi até câmaras de passe, mas assim, o passe por corrente magnética, com aquela estrutura de um lado os passistas fazendo a sustentação, do outro lado os médiuns ali na corrente, né? E as pessoas, e a assistência no meio recebendo aquele passe, foi a primeira vez que eu vi. Eu achei interessantíssimo, é interessante a energia que rola naquele momento, né? Mas se você pudesse explicar um pouquinho mais como é que funciona ali, porque é sempre interessante, fascinante. Olha, a corrente magnética é um dos métodos de desobsessão. E é um método de desobsessão coletiva. Porque o médium da corrente, assim como no passado nós tivemos os magnetizadores, que utilizavam os próprios parentes dos pacientes para fazer essa limpeza fluídica, porque ocorre uma descarga fluídica magnética, de forma que vai tirar aqueles fluidos deletérios, fluidos que causam os males, e vai fazer uma limpeza fluídica.
Então, a corrente magnética, a força unida dos médiuns, potencializa essa corrente, que é capaz de realizar e atender muitos espíritos ao mesmo tempo. Espíritos que estão ligados aos pacientes, eles vão sendo encaminhados para a corrente, onde o espírito tem o chamado despertar espiritual. Assim como André Luiz, né? Ele, no momento da prece, ele despertou espiritualmente. No momento da corrente, os espíritos também têm esse despertar espiritual, e os mentores espirituais, os espíritos guias, realizam a maior parte do trabalho, tanto encaminhando os espíritos para a corrente, como também recebendo esses espíritos que, livres da carga fluídica mais pesada, ou seja, que liga o espírito à matéria, livres desses fluidos mais densos, eles são encaminhados para os prontos-socorros espirituais. Logicamente que vai ter casos e casos, né? Então, aqueles casos de vingança, esses, às vezes, aí é preciso ter paciência, aí precisa ter uma corrente especial para estar dialogando com o espírito, conversando com o espírito, para que ele possa ser encaminhado para um pronto-socorro. Realmente, então, a corrente magnética é muito interessante. É muito interessante e é impressionante a energia que se forma em volta da corrente magnética, né? E muitos dos médios que estão na corrente, eles vão ali realmente, entre aspas, né? Incorporando aqueles espíritos que estão em sofrimento, né? E é interessante que isso vai sendo passado pela corrente, né? E as próprias equipes espirituais vão recebendo esses espíritos, vão acolhendo também, né? Isso mesmo. Muito bom, vale a pena conhecer o modelo. Acho que, se eu não me engano, tem alguns documentários sobre o Palmelo disponíveis na internet que dá para entender bem essa estrutura para quem não conhece, dá para entender muito bem a estrutura. Aqui o Jaqueline e Leandro estão perguntando o seguinte: eu gostaria de saber se existe a possibilidade de tratamento espiritual de uma determinada enfermidade do corpo à distância. Assim, toda sexta-feira, né? Nós temos o tratamento à distância, às 20 horas. Para você participar, aí é preciso inscrever. Aí tem um site, que é www.palmelo.org. Aí lá na barra tratamento espiritual, tratamento à distância, faz a inscrição para receber o tratamento. Tem um canal no YouTube, Palmelo TV, tem um vídeo que mostra como é feito tudo isso. Tratamento à distância. É muito fácil, o site da casa é bem estruturado para fazer a inscrição, para poder se organizar, é muito interessante. E era a última sexta-feira do mês, se eu não me engano, não era, Bassano? Depois agora que mudou para todas as sextas, né? Nesse momento de pandemia, houve uma orientação para que fizéssemos toda sexta-feira. Isso mesmo. Muitíssimo interessante. Então, tem como vocês participarem, né? Ainda à distância, mentalizando durante os horários. Tem todas as orientações lá. A Sâmia está perguntando o seguinte: ela gostaria de saber sobre a origem do nome Centro Espírita Luz da Verdade. Aí a origem do nome foi uma indicação de Eurípides Barçanufo. Luz da Verdade. Como Eurípides Barçanufo estava muito ligado ao Jerônimo Candinho, ele que indicou o nome Luz da Verdade. Outra coisa interessante também seria dizer a origem do nome Palmelo, né? Então, Sim. Palmelo tinha um guarda-mor do imperador Dom Pedro II, Barão de Palmela. Então, as terras aqui foram doadas, uma sesmaria ao Barão de Palmela, e ficou conhecido como Fazenda Palmela. E depois, cidade, povoado de Palmela, depois cidade de Palmela. Muito bom, muito bom. E mais uma pergunta aqui.
A Cristine, eu não sei qual especificamente que ela está se referindo, mas ela pergunta se a parte de fenômeno espírita da casa é aberta ao público. Sim, todo o trabalho as pessoas podem participar. Eu creio que tenha sido uma forma até de divulgar, né, para os trabalhos espirituais. Então, aqui é comum a gente ver os nossos menininhos, né, nossos filhos, brincar de corrente magnética, brincar de dar passe. É natural isso aqui em Palmelo. Mas também tem é muito interessante porque alguns que são filhos de médiums e que já começam a mediunidade ostensiva, tem casos de jovens começar a trabalhar com 13 anos de idade. Isso aí, logicamente, o centro não permite, mas alguns pais, para o próprio bem-estar desse médium em desenvolvimento, é preferível do que ele ficar em sofrimento. Então, já aconteceu. Alguns casos especiais. É muito interessante, isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção em Palmelo, foi justamente a questão do acesso, né? Todo mundo consegue ter acesso, acredito que a maioria dos acontecimentos, né? O acesso ele é muito livre a ver, a ver como está sendo feito, a entender todo aquele processo, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção em Palmelo, porque nem sempre é dessa forma, né? Às vezes parte do acontecimento ele é meio isolado, e em Palmelo é bem diferente. Isso foi bem interessante. Uma pergunta que o Gustavo fez. Oi, pode falar? Hoje talvez não, mas antigamente as reuniões tinham reuniões que, se precisasse, acontecia no meio da rua. E é interessante que os espaços, na verdade, a gente viu ali o Luz da Verdade, né? Que é o núcleo, só que o trabalho ele se espalha pela cidade inteira, né, Barçanufo? Então, a psicografia é do outro lado da cidade, né? Oposto ao Luz da Verdade, praticamente, né? Existem vários espaços onde estão acontecendo, os centros de acolhimento, né? Onde acontece muita coisa e não só nesse núcleo, né? Esse núcleo é o ponto principal, mas existem todos os outros núcleos ligados, né? Também ao centro, né? Tem a escola espírita, tem a casa de idosos, o lar espírita Gabriela, que é para crianças, hoje funciona a creche. Então, várias atividades. Tem os locais de atendimento onde as pessoas ficam hospedadas. E, opa, deixa eu fechar aqui. E tem uma pamonhada que acontece também que é sensacional, que vale a pena só quem... Aí só indo a Palmelo, não dá para comer à distância, mas tem uma pamonhada que é maravilhosa. O Gustavo, ele está perguntando o seguinte, também foi uma dúvida que eu tive quando cheguei a Palmelo, porque a gente tem a noção de, por ser cidade espírita, que a gente só vai encontrar espírita, mas na verdade a gente vê outras religiões espalhadas pela cidade. E aí o Gustavo perguntou se na cidade de Palmelo costuma ter casos de intolerância religiosa. Essa convivência harmônica. Isso aí é da mente de cada pessoa, né? Aqui nós pode ter algum caso isolado de intolerância religiosa, mas geralmente o que acontece é nós convidarmos o padre para fazer palestra dentro do centro espírita. Nós sermos convidados para participar de uma missa na igreja. E aí nós temos também os cultos ecumênicos, quando tem as formaturas, onde fala o padre, fala o pastor e fala também o dirigente espírita, né? Então, aqui há uma sintonia entre as religiões. Quando existe algum caso isolado, isso é natural. Não, com certeza. Não dá para ter uma unanimidade, mas é interessante como tudo funciona, todo mundo
circula com muita tranquilidade dentro da cidade de Palmelo e você não sente assim uma certa repulsão por um determinado culto X, Y ou Z. Isso é muito interessante. O Marco Juver falou o seguinte, que no vídeo que a gente assistiu, fala sobre a Semana Espírita de Palmelo. E ele queria saber quando é que acontece, qual o mês que geralmente costuma acontecer essa Semana Espírita de Palmelo, que eu tive a oportunidade de participar e é muito legal. Olha, acontece em janeiro, que é um período de férias, em homenagem, em comemoração ao aniversário do centro. E acontece em julho, homenageando Maria Madalena, mentora de Palmelo, 2 vezes por ano. Muito bom. 2 vezes por ano, 2 oportunidades aí maravilhosas. E eles têm transmitido também pela internet. Então, o pessoal que puder acompanhar, é muito legal. A Viviane está perguntando se as sessões de psicografia são abertas ao público. As sessões de psicografia, elas acontecem na escola espírita. O pessoal faz a inscrição, mas no momento da psicografia, os médiuns ficam em separado. E o pessoal fica assistindo às palestras. Em alguns casos, quando tem um dirigente de centro que gostaria de participar, gostaria de ver como que é levado na sala para ver como que acontece. É verdade. E é muito bom porque, apesar de ser um período longo, né? A gente vai lá de manhã, aí se inscreve para poder fazer a solicitação, e aí depois volta à tarde, e aí participa daquele período, mas enquanto os médiuns estão ao lado fazendo a psicografia, a gente fica ali recebendo instruções. A preocupação em Palmelo é interessante isso, né? Da manutenção da psicosfera, da manutenção do bom pensamento. E uma coisa que eu achei muito interessante é que em todo o processo, a questão da cura ela é colocada como uma mudança necessária de cada um de nós. A cura não é colocada como um milagre na cidade. Eu achei isso muito positivo, né? Não é colocado como um milagre, é colocado sempre a importância da transformação, né? Isso, sem dúvida alguma, é maravilhoso, né? Você até chegou a citar, e a Cristina está aqui perguntando, a espiritualidade disse o porquê que escolheu essa cidade? Você chegou a citar no início, mas talvez ela não tenha pego. Se você puder responder, por favor. A pergunta é sobre localização, né? Então, Isso. nós temos aqui um ponto geomagnético, onde há uma concentração de energia, aqui próximo à escola espírita. Então, quando nós fizemos vários testes com bússola, com radiestesia, com médiums, com um outro aparelho que eu acho que é amperímetro, não sei como que é o nome do aparelho lá. E todos eles acusaram uma energia diferenciada no local. Então, tem um local de concentração de energia, que a gente chama de ponto geomagnético. Então, favorece esse ponto de concentração de energias aos trabalhos espirituais. Muito bom, muito bom. A Carla, Carla Souza, né? Existem vários tratamentos que acontecem lá, como vocês perceberam, tem ali o raio-x, e ali pela orientação do médico espiritual, uma pessoa vai escrevendo qual é o tratamento, e pode ser diferenciado de pessoa para pessoa. Então a Carla falou o seguinte, eu visitei o site e fiquei curiosa para saber o motivo pelo qual os pacientes que fazem cirurgia precisam ficar sem lavar a cabeça. Na verdade, sem lavar a cabeça, existem várias outras questões que precisam ser atendidas, né? Durante o processo de tratamento, mas lavar a cabeça é um deles, e ela ficou com dúvida com relação a isso, passando. Bom, essa questão é uma orientação espiritual, né? Como nós estamos fazendo um tratamento espiritual, a questão de lavar a cabeça provoca uma friagem no alto da cabeça, e nos primeiros dias pede-se para que evite colocar os pés no chão e molhar a cabeça. Nem é lavar, é molhar. É isso mesmo. Ficou
um tempo um pouco tenso, né? Ali querendo lavar a cabeça, mesmo sem ter muito cabelo, mas a gente fica querendo lavar a cabeça. A pessoa fica mais tranquilo, né? É. Mais tranquilo. Acho que no meu caso foi um treinamento para o isolamento social, porque realmente eu fiquei preso não, guardado dentro do quarto, né? Não podia, não deveria sair durante aquele período, e sozinho, porque eu fui sozinho a Palmelo, então não tinha nem companhia para bater papo, mas foi um momento de reflexão muito positivo, né? Como a Ana gosta de dizer que eu falo sempre de reflexão, falei de reflexão de novo. A Sônia está perguntando o seguinte: o fluxo de pessoas que procuram o centro, que vindo de outros municípios e estados é muito grande, vale a pena lembrar que Palmelo tem um número de habitantes bem baixo, né? 3.000 habitantes aproximadamente. Então, boa parte da circulação vem de fora. E se essas atividades são mantidas pelo centro ou a prefeitura é parceira dessas atividades? As atividades do centro, o centro que organiza, né? É um trabalho voluntário. Nós somos 350 médiuns. É um trabalho voluntário. Agora, a questão de estadia fica por conta de cada pessoa. Tem hotéis, tem pousadas, mas também temos, aí eu falo assim, mas então vai fazer cirurgia só quem pode ficar hospedado? Não, aí nós temos também 2 casas, que é a casa de apoio e também o espaço de amor, que é gratuito. Exatamente. Quem pode, a gente fica nos diversas pousadas espalhadas pela cidade, né? E os médiuns, eles vão naquele dia, naquele horário, lá para a realização da cirurgia, da microcirurgia e tudo mais. E para quem não consegue custear esse valor, que, diga-se de passagem, com toda sinceridade, é um valor assim muito, 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 muito camarada. É um valor bem acessível, mas a gente sabe que nem mesmo esse acessível é acessível para muitas pessoas. E é uma estrutura muito interessante essa dos hotéis, e eles oferecem esses espaços para quem não tem condições de pernoitar, no caso, nas pousadas, né? O Marconi e a Aninha estão perguntando aqui se a escola é espírita e leciona conteúdo de evangelização no currículo escolar, assim como acontece em Sacramento. Saberia dizer? Bom, a escola é espírita. Então, quando o aluno faz a sua matrícula, os pais já têm conhecimento de que eles vão ter um conteúdo espírita. Então, vai administrar a matemática, o português, a ciência, mas junto com essas disciplinas vão também os conhecimentos espíritas. Quando chega, tem um culto de 15 minutos, onde canta músicas espíritas, onde vai conversar sobre doutrina espírita, e depois tem as aulas normais. Mas não tem castigo e nem recompensa, quer dizer, é a lei do merecimento e da reparação. Muito bom. Muito bom mesmo. O pessoal comentando aqui, A escola espírita é totalmente gratuita. Por isso que tem as pamonhadas, por isso que tem as atividades promocionais. Muito bacana. E tinha às vezes pelo nome o pessoal pode ficar meio surpreso, né? Mas tinha o antigo sanatório, né? Eurípides Barçanufo, se pudesse falar um pouquinho, que é onde acontece a psicografia, né? O espaço da psicografia, né? O antigo sanatório, hoje, como nós não estamos realizando essas tarefas, a gente, quando tem eventos espíritas, aloja o pessoal nesses locais, e nós estamos organizando lá o Museu Espírita de Palmelo. Muito bom, muito bom. O sanatório atendeu muitas pessoas, mas hoje já tem um processo diferente, então transformou em hospital-dia. Aí, nesse caso, é mantido pela prefeitura, os recursos vêm via prefeitura para realizar. O que o centro faz é ceder um espaço e a prefeitura tem uma contrapartida. Maravilha. É muito, muito interessante a experiência de você
está no âmbito de uma cidade e que respira o mesmo sentimento, né? Só de você estar dentro de uma pousada onde todos os dias tem um culto no lar, dentro da pousada, isso já é uma sensação assim fantástica. A gente sente um clima muito diferenciado e eu acho que isso é um ponto muito positivo até no auxílio do próprio tratamento, né? A gente consegue entrar em outra sintonia e isso, sem dúvida nenhuma, é um grande diferencial. E com relação às psicografias, né, existem vários subitens que a pessoa pode ser direcionada, né? Relacionamento, trabalho, aí ela vai lá, preenche a ficha e manda para você, manda para participar da parte da psicografia. Os médios psicógrafos ficam em outra área, como a gente já disse anteriormente, não é isso, Barçanufo? Exatamente, porque às vezes a pessoa pede uma orientação familiar. Então, já escreve ali que a orientação é sobre familiar. Os médios que vão trabalhar, eles geralmente chegam por volta de meio-dia e meio, antes de 1 hora. 1 hora começa, já faz a prece para o início da psicografia. Aí os médios trabalham em torno das 13 às 16, das 13 às 15, conforme o trabalho do dia. E é um trabalho bem intenso, porque imaginem um grande auditório com muitas pessoas, né? Todas as pessoas ali com as suas solicitações e com as suas ânsias em receber as suas respostas. E uma coisa muito interessante que o centro realiza é porque nem sempre é possível psicografar as respostas para todas as pessoas, né? Não se tem, às vezes, as respostas para todos, né? O plano espiritual tem a sua própria dinâmica. E o centro, você preenche, coloca o nome, do endereço de onde você mora e tudo mais, e depois o centro ele encaminha essas mensagens para a pessoa que solicitou. Isso é muito interessante. Suponhamos que a pessoa peça uma mensagem de um parente já desencarnado. Mas esse parente, por uma razão, por estar novamente encarnado, por estar trabalhando, então, por alguma razão, ele não pode vir transmitir a mensagem. Mas o mentor espiritual, se a pessoa não pode, vai dar uma notícia, pelo menos. Então, por isso a gente chama de notícia, ou de mensagem ou notícia. Isso é sensacional. Na verdade, quando eu estive em Palmelo, eu pedi 2 solicitações, uma a cada semana, né? Porque a gente pede uma por vez, senão a gente chega lá e quer pedir notícia de todo mundo, né? E aí, de uma pessoa veio a própria pessoa respondendo, e de uma outra pessoa, na semana seguinte, era justamente um comunicado, né, de um espírito interventor falando sobre a situação daquela pessoa no plano espiritual. Acho que alguns pontos que são interessantes, que a gente já está encaminhando para o encerramento, porque quando a prosa é boa, o tempo voa, mas dois pontos interessantes que eu percebi, o primeiro ponto é que eu não consegui enxergar, pelo menos em Palmelo, uma idolatria a uma pessoa, a um indivíduo, né? Às vezes a gente chega em alguns lugares que tem a idolatria a um médium como responsável por tudo aquilo. Não, pelo contrário, a gente sente muito na cidade de Palmelo uma união entre os diversos médios que trabalham ali naquele lugar, e isso mostra uma consistência muito grande do trabalho. E outra questão que eu achei interessante é que existe toda uma preparação durante a operação espiritual. Você está dentro de um quarto, mas você não está sozinho com os médios, existem 2 a 3 pessoas em volta de você. Os médios, eles não encostam em nenhum momento no corpo daquela pessoa que está ali fazendo o processo de operação. Inclusive, a gente ouve isso ao longo de todo o processo. Desde quando a gente vai começar o raio-x, que a pessoa que está lá orientando, ela fala, ninguém vai encostar em você, não sei o que, não sei o que. E isso
vai acontecendo. Tanto é que eu me... Não, pode acontecer, mas é muito difícil, pelo menos assim, a distância que fazem o tratamento, porque às vezes as pessoas ficam meio assustadas, né, na realização. E eu posso dizer por experiência própria que durante a minha operação, eu senti mexendo no meu corpo, e aí desconfiado como eu sou, eu abri meu olho e fui olhar. E eu confesso a vocês que a mão do médium, ele estava a pelo menos meio metro de distância de mim. Mas eu continuava sentindo internamente aquela ação. É claro que a experiência de cada um vai ser diferente. Não quer dizer que com todo mundo isso vai acontecer. Mas é mais para dizer que o quanto esses fatores são importantes. Porque às vezes, né, Barçanufo, a pessoa no momento de dor, de sofrimento, ela acaba acreditando em qualquer coisa. Né? E são esses, e eu confesso que eu fui a Palmelo com esse olhar de verificar o que estava acontecendo, e esses foram, sem dúvida nenhuma, pontos muito positivos lá no trabalho. Porque a gente orienta assim, que a operação ela é feita no perispírito, não é feita no corpo físico. Então não há necessidade de encostar. Mas acontece de, às vezes, algum médico espentear o cabelo do paciente, né? Tirar o brinco da... Mas isso aí já são médicos que faltaram a aula nesse dia. Ou então, foi a aula, mas não entendeu, não aprendeu direito. Não, com certeza, acontece. Mas isso traz uma segurança muito grande para todo mundo que participa. Barçanufo, infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente gostaria de continuar esse papo por muito mais tempo, e eu gostaria de pedir para você se você gostaria de fazer alguma consideração final para a gente poder passar para o próximo momento da nossa noite, já te agradecendo muitíssimo em nome de todos nós aqui, que agora estamos doidos mais ainda para que aconteça logo a vacina, para a gente poder fazer uma caravana para poder estar junto aí, batendo esse papo. Muito obrigado. Pode fazer suas considerações. Serão muito bem-vindos em Palmelo, e a gente pede a Deus que essa enfermidade da Covid-19 possa ter um encerramento, né, favorável, e pedir para que todos nós estejamos bem espiritualmente, fisicamente, sintonizados com as equipes espirituais. Muito obrigado, agradeço de coração a todos vocês, ao culto virtual, né, culto espírita virtual. Um beijo a todos. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. A gente agradece profundamente a sua participação e o seu carinho com todos nós. Inclusive, já fiquei sabendo aqui que a gente recebeu aqui Opa, deixa eu ver aqui, cadê? Uma companheira nossa fez um cordel sobre Maria de Madalena e enviou para a gente poder passar para você como um agradecimento profundo por esse dia maravilhoso. Então, assim que acabar o nosso culto, eu vou enviar para você, e vocês que estão assistindo vão ficar com curiosidade, porque eu não vou contar como é que é o cordel, não. Vou mandar só para o nosso amigo Barçanufo. Brincadeira. Amanhã eu juro que leio, sem problema nenhum. Pessoal, então vou convidar aqui o nosso amigo Marcos Juver, se ele pode fazer para a gente, se ele quiser falar alguma coisa, e se ele quiser fazer a nossa prece na noite de hoje, será um grande prazer. Vê se você consegue ativar aí, Marcos. Ok, já está aberto aqui. Boa noite, seu Barçanufo. Um abraço e revê-lo aqui no nosso culto diário de número, o Lúcio, 153. Não é fácil não, seu Barçanufo. 153 dias sem perder um único dia, né? E lembrando aos companheiros que não têm uma visão assim geográfica, onde fica Palmelo, lá em Goiás, é pertinho de Caldas Novas, pessoal. É pertinho, né, seu Barçanufo? É bem pertinho. Então, com certeza vai aparecer uma caravana do Eurípides cortando caminho por Sacramento para chegar aí, porque são os meses que coincidem, né, com os encontros de evangelização no Colégio Allan Kardec. Então, eu creio que não sejam nos mesmos dias, e aí dá para a gente fazer essa visita e participar dessa Semana Espírita com vocês em breve. Assim que sair a vacina, né, nós estaremos já antenados a esse compromisso aí. Muito obrigado, seu Barçanufo, e que a gente possa se ver, né, em outras oportunidades. Então, vamos agradecer a Jesus,
a Eurípides, a oportunidade que tivemos nessa noite de receber o nosso irmão, trazendo a história de um lugar ainda pequenininho no interior goiano, mas que tem muita energia espiritual, iniciada não apenas por um aluno de Eurípides, mas também pela espiritualidade maior. É uma cidade que já estava programada no mundo espiritual para ser hoje um local de tratamento, não só do corpo, mas também do espírito. Que possamos enviar bons pensamentos e energias a todos esses companheiros de Palmelo que fazem esse trabalho de coração, que possam ainda ajudar muitas pessoas que lá, com certeza, comparecem para a ajuda tão necessária a cada um. Claro, não neste momento agora que estamos atravessando, mas em breve tudo isso vai acabar e a casa poderá reabrir de forma natural para dar continuidade ao seu propósito que foi planejado no mundo espiritual. Portanto, o agradecimento a Eurípides, que continua velando por nós, e a todos os colaboradores, encarnados e desencarnados, que lá atuam para atenuar as nossas dores. Muita paz a todos e obrigado imensamente pela visão que nos deu da cidade de Palmelo. Muita paz. Muito obrigado, Marcos. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da história, lá no site do Luz da Verdade, vocês conseguem acesso aos livros que eu esqueci de botar aqui do lado, eu ia mostrar, mas esqueci do lado. Vocês conseguem lá comprar os livros que contam um pouco mais dessa história, contam um pouco mais sobre o funcionamento. Vou chamar agora o nosso amigo Carlos para que ele possa... antes de chamar o Carlos, só para encerrar, mesmo, queria fazer só aqui a lembrança, 2 lembranças rápidas, que nós, na semana que vem, receberemos o Igor Nunes, coordenador de estudos do Polo 17 da Comerge, membro da coordenação da juventude do Serviço da Evangelização da Família do CERJ, que vai falar sobre LGBTQI+, e o Espiritismo, no próximo sábado, também às 18 horas, nesse culto estendido. E na outra semana, dia 29, nós receberemos a Isabela Maltrovani, que é coordenadora executiva do Solar Meninos de Luz, escola espírita que fica dentro do Pavãozinho e está completando 29 anos no próximo dia 18. Todos e todas estão convidadíssimos a participarem, a juntar aí com a gente para esse bate-papo que vai ser muito bacana também. Então, Carlos, por gentileza, vamos à nossa terapia musical para encerrar essa noite linda. Aí, tá funcionando. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, já não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, olhar os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Trilharemos sempre sim,
indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, olhar os olhos pro céu. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Trilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Muito obrigado ao Carlos. Lembrando que amanhã nós teremos, a partir das 9 horas da manhã, o nosso querido Gilberto Bordalo fazendo o culto das 9. E à noite teremos a Tânia e o nosso companheiro Gustavo. Todos estão convidadíssimos também a participar do nosso encontro amanhã. Muito obrigado, Barçanufo, mesmo. Um grande beijo em toda a família Palmelo, que a gente possa estar junto em breve. Uma linda noite para todos nós, de muita paz, de muito amor, de muita tranquilidade. Fiquem com Deus, gente. Beijão. Tchau, tchau. Também.